programa Meu Ídolo está aqui na casa de jogadores da história do Grêmio e, por que não dizer, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Atleta laureado, com o pé na calçada da fama e hoje conselheiro do Grêmio. De quem que eu estou falando? Ayrton Ferreira da Silva. Estou exagerando em alguma coisa, Ayrton, ou dá para dizer que você é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro? Olha, eu não posso falar de mim, mas é que todo ano eles estão fazendo uma seleção aí dos melhores jogadores do século, e esse ano, como o ano passado, eu fui o melhor zagueiro do século, né, de todos os tempos. E para mim é uma honra, até porque a gente em São Paulo, o melhor jogador do campeonato sempre é estrangeiro, né, argentino, e aqui pelo menos a gente sabe que o melhor jogador é nosso, é gaúcho. É uma honra tanto para o Rio Grande do Sul como para o Grêmio. Torcedor que não conhece, Ayrton, a tua casa fica a 30 metros da entrada do Olímpico. Essa identificação com o clube fez com que você quisesse morar aqui na frente ou é só uma coincidência? Não foi coincidência. Eu cheguei no Grêmio em 54, 55 e eu comprei uma primeira propriedade minha aqui do lado, aqui também onde eu moro, e o outro aqui na frente. Então eu fiz questão de me morar aqui porque eu ia a pé, né? E daqui, quando eu estou deitado, eu olho a bandeira do Grêmio tremulando ali. A gente se identificou bastante com o Grêmio, até porque eu fiquei no Grêmio 13 anos, né? E o Grêmio me deu muitas alegrias, porque a gente tinha uma equipe muito boa e a gente ganhou muitos títulos. Ayrton Pavilhão. Evidentemente que a gente conhece toda a história, mas para o torcedor que é novo, que está assistindo a Grêmio Net, guri, né, que não conhece, por que Ayrton Pavilhão? Conta para nós. Eu quando joguei contra o Grêmio, eu era de um timezinho pobre, aqui perto ali do pronto-socorro, ali, o Força Luz, e o Grêmio me viu jogar e me contratou. Uma quantia de 50 mil, e mais a diretoria do meu time, que era bem pobrezinho, né, pediu, porque o Grêmio estava desmanchando o seu estádio lá na Baixada, pediu aquele pavilhão famoso, né, que ficou, e aí o Grêmio deu o pavilhão, e mais 50 mil, só que ninguém fala nos 50 mil, todo mundo fala no pavilhão, e eu não tenho preconceito nenhum que o pessoal me chama de pavilhão, porque até garotos que passam aí na frente de 10, 15 anos me chamam de pavilhão, eu gosto. Tem gente que pensa que é por causa do meu tamanho, mas não foi por causa da transação que deu o Grêmio. Você ainda é reconhecido na rua, Ayrton, quando passeia? Olha, eu vi um jogador, só falar isso, e é difícil falar, eu sei que é difícil, mas eu vi o Zico falar que quando ele chega num restaurante que não é conhecido, ele fica triste. O jogador não fala isso, mas eu digo com sinceridade, quando eu chego num lugar que eu não sou reconhecido, eu ainda fico triste. Então por isso que a gente tem, né? É bom para a autoestima da gente. E quase sempre é muito difícil chegar num lugar que não sou reconhecido. Isso aí é bom para mim e é bom para o Grêmio. Eu até estava brincando contigo quando cheguei aqui, que é a segunda vez que eu venho aqui, né? Sempre esses jornalistas te incomodam, dizem, não, é bom, né? Não, é bom, a autoestima da gente é muito bom. Eu até fico triste que tem muitos jogadores que foram famosos no Grêmio, que não são lembrados mais, assim como o meu amigo Baidec, né, que foi campeão do mundo, nunca mais se falaram nele, e outros jogadores do Inter também, e eu então estou sempre contente porque o pessoal também me procura muito, isso é muito bom para a gente. Agora conselheiro do Grêmio, né, então é um reconhecimento, além do título de atleta laureado e o pé na calçada da fama, agora é conselheiro, né? E esse ano também o presidente do Grêmio, o ex-presidente, o Doni, me deu aquele pavilhão lá na Eldorado também, botou o meu nome, né? E isso aí é uma coisa que a gente gosta muito. E o conselheiro também é uma coisa que qualquer jogador gostaria de ser, né? E para mim, eu acho que sou muito querido, tanto no Grêmio como no Inter, né? Porque de vez em quando eu estou lá no Inter vendo o treino e sei que o pessoal gosta muito de mim. Quando é que o Ayrton se deu conta de que seria jogador de futebol? Olha, não é mais segredo, porque eu sempre digo, eu quando era garoto eu era colorado, né?
Então eu tinha o quê? Uns 13 anos, estava na escolinha do Vicente Hall, que era aquele famoso, né? E depois, com 15 anos, eu já era profissional no meu time do Força Luz. E, infelizmente, o Inter me tocou 10-0 num jogo lá, que eu estava do Força Luz. Aí eu fiquei bravo com o meu time, que era o Inter. E digo, não, eu vou pro Grêmio e vou ganhar desse time. E consegui, no Grenal eu ganhei de 5-2 aqui então eu fiquei vingado, né? Então, desde pequenininho eu tinha vontade de ser jogador, mas nunca pensei que ia ser um jogador profissional. Como é que você chegou até o Força Luz? Alguém lhe levou? Você assistiu os treinos e resolveu lá participar? Como é que foi? É que eu morava bem pertinho ali, né? Umas 3 quadras, né? Então, eu garotinho, e ali até de tamanco, naquele tempo se usava tamanco, eu ia treinar nos gurizinhos ali e fugia de vez em quando para ir ver também o Inter, né? Mas, como eu fiquei um jogador, eu era meio alto com 15 anos, e aí com 15 anos eu já era profissional, já jogava contra a Grêmio, contra a Inter, e tive uma oportunidade com 20 anos de ser convidado pelo Grêmio. E com muita honra, a minha vida toda, eu devo, tudo que eu tenho, eu devo ao Grêmio, porque realmente 13 anos não é para esquecer, né? Tu lembra quem foi que te trouxe pro Grêmio? Quem é que te assistiu e te trouxe pro Grêmio, tu lembra? Quem me viu jogar foi um húngaro que tinha, o treinador do Grêmio, o Zekel, era um húngaro. Mas quem me afirmou mesmo como jogador foi o seu Oswaldo Rola, que foi, para mim, o melhor treinador que eu vi aqui no Rio Grande do Sul. E ele formou uma equipe que quase imbatível, né? Porque a gente, em 13, ganhamos 12. Né? Fomos campeões invicto do sul do Brasil. E o seu Oswaldo, para mim, não dá para esquecer. Ele era muito polêmico, né? Como é que era trabalhar com ele? Ele era uma pessoa que não brincava, né? Só que me enxergava muito. Ele me colocou de titular numa hora que não podia ser, porque o titular aqui era o Enio Rodrigues, que era o capitão da seleção gaúcha. Ele conseguiu botar o Enio de quarto zagueiro e eu de zagueiro. Então foi uma pessoa que marcou muito na minha vida, até hoje me lembro com muito carinho. E dos colegas de time, quem é que você se lembra daquela época? Me lembro de um pessoal muito, não dá para esquecer, né, como o Ortunho, com o Enio Rodrigues, o Alcindo, né, Volmir, Alberto, é uma turma muito boa, Altemir, que está em Curitiba. Então, nosso time era quase imbatível, né, porque realmente a gente estava muito bem. Teve uma época que a gente ficou 30 e poucas partidas sem perder. Então, não dá para esquecer nunca. A gente se lembra de uma jogada que você tinha que ia até ali de fundo, levava o atacante de letra, você atrasava para o goleiro. Criava um alvoroço na equipe do Grêmio, né? E surpreendia o adversário, evidentemente. Como é que era aquela jogada? De onde é que surgiu? Não, aquilo ali é uma coisa que a gente faz sem saber que a gente sabe, né? Só que cada jogo que eu fazia, cada jogo que eu jogava, eu acho que umas 5 vezes eu fazia essa jogada. E naquele tempo o zagueiro não podia fazer isso, que era perigoso. Até hoje, nunca ninguém fez isso, né? Ninguém nunca vai conseguir fazer, né? Não, porque é uma jogada perigosa. Se tu erra, é gol, né? E eu fiz, toda a minha vida fiz. Chegou a errar alguma? Não dá para errar. Sinceramente, o pessoal disse, como tu nunca errou? Eu digo, felizmente eu treinei muito para isso, entende? Tem uma hora que tu faz sem querer, mas depois tu vai aperfeiçoando. E eu, então, era para mim, em vez de eu dar pontapé nos atacantes, em vez de eu machucá-los, né? Então eu fazia o quê? Eu fazia uma espécie de desmoralizar ele um pouco, porque a torcida do Grêmio, quando via eu fazer isso, era um grito, uma gritaria louca, né? Então, já dava um pouco de respeito para o centroavante, porque para saber que a gente aqui no Sul não é bobo. Você já jogou contra o Pelé, Ayrton. Qual foi o jogador mais difícil que você teve de enfrentar, de marcar? A primeira vez, em primeiro lugar, o Pelé, né? Eu acho que eu marquei ele umas 6 vezes. E depois teve aqui... E era complicado mesmo? É porque o Pelé não é como agora, né? Os jogadores de futebol não querem jogar. O Pelé procurava, né? Quando estava então em empate, ele
procurava a bola e quer jogar. E teve outros também, como o Flávio, que foi o goleador do Corinthians, né, que jogou no Inter. E no início, Larry, Bodinho, aquela turma. E também na Europa peguei um que foi difícil. O Grêmio jogou com o Real Madrid na Alemanha, né? A gente estava fazendo uma excursão para lá e jogou com o Real Madrid. E aí quando eu fui ver, quem eu estava marcando era simplesmente Puskás, né? Que foi para mim melhor até que Maradona. E jogador centroavante com pé esquerdo é muito difícil. Então são gente que na época era muito difícil, até porque eu nunca joguei com líbero, né? Eu sempre joguei no mano a mano, era eu contra o atacante. E agora, felizmente, está mais fácil pro zagueiro, porque é dois marcando um, né? Então dá para jogar até 45 anos, porque é mais fácil. Mas a minha época era meio difícil, porque tu vê o Santos vinha aqui com Durval, Coutinho, Pelé e Pepe, 4 jogadores na frente, aí é para matar, né? Agora não, agora é só um, agora tá barbado. Naquela época não era muito do zagueiro fazer gol, você costumava fazer gol, costumava chegar na frente? Eu fiz na minha carreira toda, como eu coloquei no meu livro, né? Eu fiz 125 gols na época, porque eu não ia só nos escanteios, eu ia também com a bola no dominado, né? E eu tinha um lateral que era zagueiro, o Aldemir, eu deixava ele na minha e ia para frente. E uma coisa que era muito difícil na época, né? A prova ataque fazer 125 gols para um zagueiro, né? Eu acho que o Índio está num bom caminho aí, mas vai ter que lutar. Tu lembra qual desses aí, 125, foi o mais importante, ou que mais te marcou, pelo menos? Quase todos foram importantes, porque eu ia quando estava 0-0, né? Ou então a gente estava perdendo. E então, jogo assim como o Grenal, né? Mas a lembrança é que todos foram importantes, porque quando eu ia, porque precisava mesmo, né? Então, quando estava 0-0 ou 1-1, eu ia, então para mim foram todos importantes. Naquele período, o Grêmio Internacional não se destacava no cenário nacional, né? Então a principal competição era mesmo o Campeonato Gaúcho, diferente do que é hoje em dia, né? Mas o Campeonato Gaúcho não se compara com o Campeonato de hoje, né? Por exemplo, Pelotas tinha 3 times, né? Novo Hamburgo, o Aimoré tinha um grande time, em Bagé tinha 2 times, Rio Grande tinha 2 times, então era um campeonato muito forte, né? E mais uma coisa que o pessoal esquece, o gauchão era tão importante porque os jogadores melhores do Rio Grande do Sul não saíam de Porto Alegre, né? E também não saía do Brasil. Ninguém, nem o Pelé nem o Garrincha foram para a Europa. Então a mata estava toda aqui no Brasil e em Porto Alegre. Então o campeonato se tornava muito mais forte do que agora. Que agora os garotos com 16 anos, 17 já estão indo embora. Então o campeonato era brabo aqui. É uma diferença muito grande daquela época para hoje em dia, né? E me diz uma coisa, Ayrton, seleção brasileira, tuas principais lembranças, fosse campeão pan-americano de 56, se eu não me engano, né? Fui campeão em 56 e também nós ganhamos até da Argentina, ganhamos do campeão que foi em Costa Rica, que eu também fui convocado. O Brasil, o Rio Grande do Sul representou o Brasil, né? E como tu está vendo ali, aquela foto ali, em 62 o Brasil foi campeão do mundo, que eu fui convocado. E eu acho que só não tive mais oportunidade, como tu mesmo falou, né, que eu era um zagueiro diferente, e eu tinha que provar que aquela minha jogada que eu fazia dava certo. E eles viram certo eu fazer aquela jogada e não gostou muito. Pô, quem é esse gaúcho que vem aqui, dá de letra? E então eu perdi na época pro Belini e pro Mauro, que já estavam em fim de carreira. Infelizmente eu não cheguei a jogar nenhuma partida, só treinei, né? Então um zagueiro que fazia o que eu fazia, ninguém gosta. A prova tá que até hoje ninguém faz essa jogada de letra, né? Mas para mim era uma jogada que me livrava muito, era bom de fazer, porque quase sempre quando a gente está na linha de fundo, o zagueiro joga a bola para fora. Eu não jogava, eu dava de letra para um outro companheiro. Dá para dizer que essa não ida ao Chile em 62 pode ser a maior frustração na tua vida como jogador? Mas eu já estava esperando, sabe? Sinceramente, eu estava esperando. O Grêmio estava na Europa nessa época, e eu estava esperando porque
naquele tempo eles contratavam 40 jogadores, né? E zagueiro, até hoje em dia, que não dá chutão, pontapé, não jogam, eles não convocam. Então eles querem força hoje em dia. Você está vendo que talento acabou, né? Então o zagueiro tem que dar chutão, não pode dominar. Nenhum treinador gosta de zagueiro que domina dentro da área, como eu fazia. Fazia coisas que perigosas, infelizmente deu certo, mas eles não tinham muita confiança, né? Porque eu era aqui do Sul, mas fiquei feliz por ser convocado numa época de ouro, né? Garrincha, Pelé, Didi, Zagallo, e então fiquei muito feliz. Léo, Hever, Rafael Marques, William Thiago, essa zaga do Grêmio, o que você pode falar? Olha, é difícil falar de jogadores do Grêmio, até porque a gente está vendo que vocês têm boa audiência, vocês vão mostrar aí para as famílias de jogadores, mas alguma coisa nós temos que corrigir, porque todo domingo a gente olha aí, bola lançada para dentro da área, e a gente está tomando muito gol de cabeça, né? Então a gente tem que corrigir alguma, não é só o Grêmio, todo o Inter, no Rio, São Paulo, a gente está vendo essas jogadas, em vez deles ir na bola, estão tudo segurando o cara ali, que pode ser até pênalti. Mas o Grêmio está se recuperando. Eu acho que se tiver aquilo que a gente sempre teve, força, né, raça, eu acho que o Grêmio, quem sabe novamente, pode ser ainda campeão do mundo. Essa raça já vem desde a tua época. Sem dúvida, o Oswaldo Rola sempre procurou isso, porque nós temos nós temos vizinho aqui, Argentina, e nós temos, Argentina é que nem a gente, né, que a pegada é forte. A prova está que o Grêmio eu fui jogar contra o Boca, lá dentro do campo deles, e o Grêmio, com a sua raça, nós ganhamos de 4, né? Tocamos 4 no Boca, numa época que ninguém ganhava do Boca. Então nós tínhamos jogadores de categoria e também força. Depois dos 13 anos do Grêmio, como é que continuou a carreira do Ayrton? Eu fui treinador aí, andei treinando aí, mas é uma coisa que eu nunca... Chegou a jogar em outro clube depois do Grêmio? Eu joguei no Cruzeiro, né? Fui emprestado para o Cruzeiro aqui de Porto Alegre. E depois joguei mais um pouco, porque eu saí do Grêmio com 34 anos, né? E era brabo naquela época, como eu te disse. Tinha que marcar mano a mano, né? E então joguei mais terminei em Cruz Alta, né? Treinador e jogador. E aí a minha vida sempre foi, né? Ou treinar ou jogar, mas eu não gostaria de ser treinador, porque a gente vê tantos ídolos aí ser vaiado, né? Então eu nunca fui vaiado e não gostaria de ser vaiado. Esses 13 anos de Grêmio, Ayrton, o que te dá mais saudade? Saudade é toda hora, né? Quando o Grêmio entra em campo, a gente que tem uma certa idade assim, a gente se sente mal, porque a gente queria estar ali para ajudar, né? A gente vê a torcida do Grêmio passar aí na frente triste e abanar pra gente, e a gente não podia fazer nada, mas é bom morar perto do Grêmio, e também não é porque a gente vê gente chorando, passando aqui na frente, né? E o carinho daquelas pessoas ali que também queria que a gente estivesse jogando. Eu sinto muita falta e muita saudade sempre. Não dá para ajudar dentro de campo, mas fora, agora como conselheiro, dá, né? Sim, eu estou sempre conversando com o Milton, né? Com o Milton Coelho, que é diretor do Grêmio. E quase sempre quando eu sou convidado, eu vou nos treinos do Grêmio, né? Porque aquilo que eles chamam muito o pé quente, né? Porque o Pelé também disse que lá quando vai no jogo dá pé quente lá para o Santos. Então eu gosto de estar sempre ali no Grêmio para a gente conversar. É bom a gente passar alguma coisa para alguém. Pra gente finalizar, então, qual é o recado que tu passaria pro torcedor do Grêmio, o jovem torcedor que está assistindo a Grêmio TV, escutando a Grêmio Rádio, sobre o Grêmio, sobre a vida em geral? O que eu acho é que em matéria de torcida melhorou muito mais agora do que na minha época, porque o que essa torcida do Grêmio fez, quando o Grêmio desceu para a segunda divisão, essa torcida acompanhou o Grêmio em tudo que é lugar,
Então todos os jantares do Grêmio que eu ia, eu falava, às vezes era 500 pessoas, né? Falava e dou parabéns à torcida do Grêmio pela maneira deles ajudar, né, o time do Grêmio. E a única coisa triste é que eles parem, né? Não digo que é todo mundo, mas que parem um pouco com a violência piorou da minha época, né? Agora a frequência melhorou muito. Ayrton, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado por receber a Grêmio TV aqui na sua casa, Grêmio Rádio aqui na sua casa mais uma vez. Muito obrigado. É sempre um prazer falar contigo e relembrar essa época de Grêmio. Não, prazer é meu. Saber que tu veio aqui na minha casa e a gente recebe sempre muito bem as pessoas que vêm aqui. E dou parabéns para ti pela entrevista. Muito obrigado, Ayrton. Ayrton Ferreira da Silva, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e que já vestiu a camisa do Grêmio. Esse foi o meu ídolo de hoje. A gente volta em outra oportunidade. Até lá.